Olá, irmãos, a paz do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor, estamos aqui mais uma vez. Estou iniciando hoje uma série de lições. Eu peguei essa revista da CPAD, que fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina. É uma revista toda baseada no livro de Jó, e eu queria convidar vocês a viajar comigo nessas lições, buscando aprender alguma coisa com Jó, que foi um grande homem de Deus, um dos heróis da fé, que tem muitas coisas a nos ensinar. A nossa vida, às vezes eu comparo a nossa vida com uma viagem de trem. Em cada estação sobem pessoas, em cada estação descem pessoas, e a gente vai adquirindo conhecimento com um, com o outro, vai sofrendo também retaliações, dificuldade de relacionamentos, e a vida nos ensina, a gente vai aprendendo com a vida, até que chega o dia da estação que nós vamos desembarcar, né? Enquanto não chega essa estação, a gente vai vivendo. Então vamos estudar um pouquinho sobre o livro de Jó. E eu queria começar pelo texto áureo da primeira lição, que é Tiago, capítulo 5, verso 11, que diz o seguinte: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Nessa caminhada que eu mencionei aqui, dia após dia, há coisas que nos acontecem que inevitavelmente nos levam a fazer perguntas que literalmente traduzem a angústia da nossa alma. Todos nós somos cheios de porquês. Por que isso, por que aquilo outro, por que acontece assim, por que não acontece? E dentro dos nossos questionamentos, quando vemos uma pessoa boa, aos nossos olhos pelo menos, sofrendo, a gente pergunta por quê? Por que essa pessoa está sofrendo? A gente tem uma ideia que só sofre aqueles que são ruins. E nós vamos ver no decorrer desse livro que Jó também pensava assim, e os seus amigos que conversaram com ele também pensavam assim, que Jó sofreu porque não era bom, porque tinha feito alguma coisa errada. Mas na caminhada dessa vida nós vemos pessoas boas sofrendo e vemos pessoas más que não sofrem nada. Vemos pessoas boas que passam maior dificuldade financeira, por exemplo, e pessoas más que prosperam. E essa pergunta, muitas vezes na Bíblia nós encontramos, até o salmista perguntando isso também, e nós vemos no livro de Abacuque um exemplo também, Abacuque perguntando por que sucedem essas coisas, por que o ímpio prospera e o justo não prospera. Então Jó tinha essas perguntas também no seu coração, é o que nós vamos ver no decorrer das lições. Por quê? Se Deus é justo e amoroso, por que pessoas justas passam por situações de tanto sofrimento? O que o livro de Jó nos ensina sobre esse assunto tão polêmico e sem resposta satisfatória humanamente falando? Não existem respostas, não existem explicações, não tem uma linha de pensamento. É claro que nós devemos andar corretamente, é a proposta de Deus para as nossas vidas, andar de acordo com a vontade de Deus. Mas quem decide o nosso destino é o próprio Deus. Na verdade, a vida é uma escola na qual não há curso preparatório, mas aprendemos a viver vivendo. Não há teoria, mas somente prática. Não existe um curso para viver. Às vezes eu penso assim, seria bom se a vida tivesse duas etapas, uma para você aprender a viver e depois você entrar na prática da vida. Na verdade, a gente aprende enquanto vive,
vai vivendo e aprendendo, e muitas vezes chega ao final sem ter o diploma, sem passar na prova, porque não é fácil, né? A nossa vida não é fácil. Precisamos buscar de Deus o entendimento para que possamos vencer nessa vida. Também vemos que as experiências de outros não servem de base para nós. Cada um tem a sua direção, o seu destino, cada um tem um compromisso com Deus, cada um tem um relacionamento com Deus. E nós temos um exemplo na Bíblia, por exemplo, quando Davi chegou para lutar contra o gigante Golias, o Saul olhou para Davi, aquele menino franzino, e falou assim: você não pode lutar com esse gigante com uma funda e uma pedra, você precisa se armar. Vem cá, vem vestir a minha armadura. E Saul tinha uma armadura de metal, né? Daquelas bem pesadas. Mas quando Davi vestiu aquela armadura, ela não serviu para Davi, ele não conseguia nem andar. E falou assim: eu não consigo andar com isso. Eu prefiro ir do jeito que eu estava mesmo. E foi com a sua própria roupa e venceu a batalha. A armadura de Saul não servia para Davi, assim como a vida, a situação, o exemplo de outras pessoas nem sempre serve para nós, né? A gente precisa ter a nossa própria experiência com Deus. Deus trata com cada um individualmente, e a única resposta que pode nos satisfazer é o que vem de Deus. Em Provérbios capítulo 16, versículo 1, nos diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. A última palavra sempre é de Deus. Às vezes a gente vê uma pessoa em situação difícil, irremediavelmente condenada à morte por uma enfermidade, mas a gente diz: a última palavra é de Deus. Deus pode fazer o milagre, e pode curar a hora que Ele quiser, né? O livro de Jó é uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Verdadeiramente é muito lindo o livro de Jó. Quando você pega tempo para ler a história de Jó, ela é uma história poética, muito bonita, muito bem escrita, bem elaborada e com muita sabedoria, muita coisa para nos ensinar. Demonstra-nos a grandeza de Deus diante da pequenez, da fragilidade humana. Contém palavras que alimentam nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Não existe momentos que parece que tudo perdeu o sentido, que não há mais saída, não há solução. Esse livro traz para nós respostas a muitas de nossas perguntas, que a gente pergunta a vida toda. Quando a gente começa a ler o livro de Jó, a gente vê que existe resposta de Deus para as nossas vidas. Quem foi o autor do livro de Jó? Sugestivamente dizem ser Moisés, ou Eliú, ou Salomão, ou Ezequias, ou Isaías, ou Esdras. Mas a maior força cai sobre Moisés. A maioria dos estudiosos acreditam ser Moisés o escritor do livro de Jó. Outros acham ser o livro de Jó ser como uma coxa de retalho, ou seja, vários autores em diferentes épocas que se juntaram e produziu esse texto. Mas vemos por trás dessas letras, ou das letras desse livro, ideias e revelações de alguém com habilidade incrível, não só literária, mas expressões de sabedoria humana muito elevada para a época, ou seja, uma revelação ou inspiração de Deus. Uma época em que praticamente não havia ainda a escrita, quando aconteceu tudo isso com Jó. As histórias eram contadas de um para o outro, de pai para filho. Por exemplo, quando Moisés escreveu o Pentateuco, muitas coisas o próprio Deus falou para ele, mas muitas coisas ele sabia pela história. Por tudo que ele já tinha ouvido na sua vida, ele compôs os 5 primeiros livros da Bíblia. Então nós vemos por trás desse livro, do autor desse livro, grandes revelações e a inspiração de Deus.
Apesar de alguns questionarem sobre a existência real de Jó, dizendo ser apenas uma história fictícia ou poética, vemos, porém, textos como Ezequiel o apresenta como um homem com alto conceito de justiça e tão real quanto Moisés e Elias. Tiago, capítulo 5, verso 11, foi o versículo que eu li no princípio, destaca a perseverança de Jó como motivo para alcançar o favor de Deus, destacando em seguida a grandeza e a misericórdia de Deus. Então Jó não era fictício, não era uma ficção, não foi uma história inventada, mas Jó verdadeiramente existiu e a sua história é muito interessante para nós. E a terra de Jó, Uz, também é real e fica situada a oeste da Arábia. Então nós vemos aí um personagem que tem fundamento, né? E o período quando ocorreram os fatos narrados, provavelmente contemporâneos aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E os estudiosos dão alguma ideia aqui por que eles pensam assim. Por quê? Quando este livro foi escrito, o sacerdócio instituído ainda não existia. E nós vemos na narrativa que Jó era o sacerdote da sua própria família, né? Os filhos de Jó as filhas de Jó eram herdeiras juntamente com os irmãos, sendo que depois, na lei de Moisés, as filhas mulheres não participavam da herança dos pais. Só recebia herança quem era filho. E as filhas recebiam dotes, né? É o que está na lei de Moisés. O livro de Jó é poético. Se prestarmos atenção em toda a Bíblia, veremos que Deus é poético. Deus é bem-humorado, Deus é alegre e às vezes até brincalhão. Você sabe que o representante verdadeiro de Deus para nós aqui na Terra foi Jesus Cristo, seu Filho, né? Nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, Jesus brincando com seus discípulos, colocando apelidos neles. Por exemplo, ele apelidou Tiago e João de os filhos do trovão, o Boanerges, por causa de eles serem explosivos, e certa vez eles não foram bem recebidos pelos samaritanos, e chegaram para Jesus e falaram assim: o que o Senhor quer, Senhor? Nós rogamos ao céu para que chova fogo sobre essa gente. Então eles eram explosivos, Jesus os apelidou de filhos do trovão. Eu não sei se vocês já assistiram o filme da vida de Cristo, o Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Mateus apresenta Jesus como filho do homem. Ele é um pouquinho diferente dos outros evangelhos, tratando mais da humanidade de Jesus. E naquele filme, o Evangelho segundo Mateus, tem algumas cenas muito interessantes, retratando assim verdadeiramente como era o relacionamento de Jesus com seus discípulos. E nós vemos, por exemplo, naquela cena quando Pedro andou sobre as águas e começou a afundar, Jesus dá uma gargalhada e diz assim: ô Pedro, por que você duvidou, homem de pouca fé? Então, a gente vê assim que Jesus era tanto humano quanto Deus e era bem-humorado. Vemos, por exemplo, depois da última ceia, a Bíblia diz que Jesus cantou um hino. Você já imaginou Jesus cantando? A gente só pensa em Jesus como pregando, ensinando, sofrendo, chorando pelas pessoas, se compadecendo, curando enfermidades. Mas nós vemos depois da última ceia, a Bíblia diz que Jesus cantou um hino. Então, nós vemos que Deus, para relacionar conosco, ele fica um pouco parecido conosco, né? Para comunicar com a gente. E as metáforas usadas pelo autor do livro de Jó dão cores vivas ao texto, originalmente em preto e branco. O vai e vem do tecelão, comparado com a brevidade da vida, tem no capítulo 7, verso 6. O vento, a nuvem, a sombra. O livro de Jó, o escritor usou muitas metáforas, muitas coisas para ilustrar que ele estava falando, e é muito interessante a gente prestar atenção na leitura desse livro.
Mas afinal, por que o justo sofre? A pergunta volta à tona. As questões mais importantes levantadas no livro de Jó são de natureza teológica e ou filosóficas, que é, teologicamente, a relação de Deus com os homens, e filosoficamente, que seria uma tentativa de explicar o sofrimento humano a partir da ciência ou da sabedoria humana. A ciência busca essa sabedoria em todo o tempo, a filosofia buscando explicar aquilo que é inexplicável. Deus não se explica, Deus não o que a gente sabe de Deus não é suficiente para saber toda a sua essência. Só sabemos aquilo que Ele nos revelou, né? Então a ciência nem a teologia pode explicar o sofrimento humano. E a principal ideia, como eu já falei no início, é que somente os maus sofrem. Será que existe bondade ou prática da justiça sem interesse ao nosso relacionamento com Deus? Ou o nosso relacionamento com Deus é encarado apenas como uma barganha? A maioria das pessoas encaram o relacionamento com Deus como troca. Eu faço isso e isso para Deus, eu vou no culto, eu oro, eu dou o dízimo, eu dou a oferta e Deus me abençoa. As pessoas pensam no relacionamento assim, de troca-troca com Deus. E na verdade o que Deus quer é um relacionamento íntimo sem interesses. Que a gente chegue a Deus por amá-lo, por querer aprender dele. Nós vemos, por exemplo, na cena da família de Betânia, de Maria, Marta e Lázaro, quando Marta, preocupada, correndo de um lado para o outro para fazer o almoço, para servir Jesus e seus discípulos, nós vemos que Maria deixou tudo, se prostrou aos pés do Mestre e ouvia a sua palavra, enquanto Jesus ensinava os seus discípulos. E quando foi questionada, aliás, Marta questionou Jesus: o senhor não está vendo que minha irmã está me deixando servir sozinha? Diga a ela para me ajudar. E Jesus falou assim: olha, Marta, você está muito aflita e atribulada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Estar aos pés de Jesus, estar no relacionamento com Deus, estar no colo de Deus, é o momento mais importante da nossa vida e precisamos levar isso muito a sério, porque disso depende a nossa paz, a nossa alegria, a nossa satisfação pessoal. Então, será que só os justos sofrem? Será que existe bondade e prática de justiça sem interesse? Quantas vezes alguém chega numa situação difícil financeiramente falando, e na sua oração a Deus, você, ô Senhor, me socorre aí porque eu sou dizimista, né? Eu tenho participado da obra do Senhor, eu tenho contribuído, tentando fazer uma troca com Deus. Na verdade, a gente precisa servir a Deus sem nenhum interesse, como aquela criança de colo, que deita no colo da sua mãe sem nenhum interesse, a única coisa que ela quer é gozar da comunhão, da intimidade com sua mãe, e ter aquele momento de paz ali no colo materno, né? Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus, sem segundos interesses. Essa foi a tese apresentada pelo diabo. O diabo chegou para Deus, a Bíblia diz no livro, depois nós iremos ler ainda, e Deus falou assim: de onde você vem? Ele falou assim: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Deus falou assim: você viu lá o meu servo Jó? Homem íntegro, reto e que teme a Deus, que se desvia do mal? E o que o diabo falou com ele? Jó conserva sua fidelidade porque recebe benefícios em troca. O Senhor cercou ele de bens, então por isso que ele é fiel. Essa foi a tese apresentada pelo diabo. Disse: Jó é um homem agraciado, isso o diabo falando para Deus. Jó é rico, tem uma família formidável, cercado de amigos, tem boa saúde, e nessas condições todos são devotos. Quando tudo vai bem, é muito
fácil falar: Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Mas no primeiro percalço da nossa vida nós reclamamos, nós murmuramos: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus não me ouve? Onde está o Senhor que não me responde? E eu já estou cansado de orar e a resposta não vem. Pessoas: eu já tenho 10 anos que eu estou orando, buscando uma resposta. Irmão, a resposta certa vem de Deus e no tempo de Deus. Já contei para os irmãos aqui, mas vou repetir. O irmão Joventino, que congregou com a gente na Batista em Chamas, ele me contou um dia que ele teve uma desavença com a sua irmã por causa de uma herança, e os dois foram um para um lado, outro para o outro, e nunca mais se falaram. E ele sempre orando pela sua irmã, orando por uma reconciliação. E nessa hora daqui, hora dali, passaram 30 anos. Depois de 30 anos, essa irmã dele chegou para ele e fez as pazes com ele, veio para a igreja e veio servir a Deus junto com ele. Então a resposta do Senhor vem, não do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, mas do jeito de Deus. E o melhor jeito de receber bênção é do jeito de Deus, porque Deus sabe o que é bom para nós, o que é bom hoje, o que vai ser bom amanhã. Às vezes o meu pensamento com respeito a uma bênção que eu estou buscando visa só o momento, mas Deus tem uma bênção para toda a eternidade, a continuação dessa bênção na minha vida por muito tempo. E o diabo, depois de ter falado tudo isso, falado com Deus que Jó era cercado de bens, por isso que ele era fiel, ele propôs a Deus uma aposta. E nós conhecemos essa aposta, né? Ele falou assim: tira tudo que Jó tem, faz ele ficar pobre, o senhor vai ver se ele não blasfema do Senhor na cara. E Deus falou assim: pode tirar tudo dele, e ele não vai blasfemar. E verdadeiramente o inimigo foi e tirou tudo. Isso é numa próxima lição que nós vamos estudar, que Jó perdeu tudo e mesmo assim não blasfemou de Deus, né? Continuou fiel. Agora, pode o homem entender a Deus? Os últimos capítulos do livro de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. João 8,32 nos diz, versículo conhecido, né? E conhecereis a verdade vos libertará. A única coisa que pode nos libertar dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias ideias, é a verdade vinda de Deus. Essa verdade liberta. A verdade, o certo é que a verdade é o caminho a seguir. A verdade é a direção de Deus na nossa vida. Nós só caminhamos firmemente quando caminhamos na verdade. A história de Jó é um pouco parecida com a história de Paulo, que teve sua vida totalmente transformada ao ter um encontro com Jesus. Assim também Jó foi totalmente transformado ao contemplar a majestade de Deus, conhecer a Deus de verdade. Vocês vão ver no final do livro, no Jó 42, que diz assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu consigo te ver, os meus olhos te veem. Então isso foi um crescimento. Nessa caminhada, Jó conseguiu crescer, conseguiu vencer suas fraquezas e enxergar as coisas do jeito que são. Quantas vezes buscamos as coisas de Deus e não recebemos? A resposta do Senhor não vem. A gente clama, a gente jejua, a gente ora, a gente busca, a gente espera, a gente crê, a gente confessa e faz tudo o que é possível fazer, e a resposta de Deus não vem. Quando é daí a algum tempo, ela vem de outra forma e Deus fala conosco. Você já pensou se eu tivesse dado isso a você daquela época que você pediu, do jeito que você pediu? Tinha dado tudo errado. Mas agora eu fiz do meu jeito e deu certo. Então a nossa oração precisa ser: Senhor, faça do teu jeito. O Senhor sabe como ninguém me abençoar, o Senhor sabe como ninguém agradar o meu coração. Então Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Mas por fim, ele conseguiu enxergar a Deus. Foi mais que entender a Deus, foi experimentá-lo.
Deus não precisa ser entendido ou explicado. Deus precisa ser experimentado. Nosso relacionamento com Deus precisa ser mais profundo. Precisa caminhar mais com Deus. Quando a gente caminha muito com uma pessoa, a gente vai aprendendo sobre ela. O relacionamento vai ficando mais profundo. Às vezes, tem um versículo na palavra que diz assim, que o ferro com o ferro se afia, me parece que é em Provérbios. Assim o homem afia o seu amigo. Muitas vezes nesse afiar um do outro, até fere. Quantas vezes nós precisamos de ouvir verdades e essas verdades não vêm? Nós somos bajulados, nós somos acariciados no nosso ego e a gente deixa de aprender, deixa de praticar a verdade, porque somos elogiados. Quantas vezes nós precisamos de uma palavra dura também, de uma correção para melhorar a nossa caminhada? Quantas vezes estamos andando torto e ninguém fala nada? Eu preciso chegar para a gente e falar assim, você está andando torto, conserta o seu jeito de andar. Então foi isso que transformou a vida de Jó. Depois nós vamos caminhar neste livro e depois de algum tempo vocês vão ver que os embates que Jó teve, Jó fez muitas perguntas para Deus e todas elas tiveram resposta, mas a resposta do jeito que Deus quis responder. Muitas delas Deus respondeu com outra pergunta a qual Jó não soube dar resposta para Deus. Então que nós possamos caminhar firmemente nesse livro e no final a gente olhar para trás e ver que aprendeu alguma coisa, que caminhamos alguns passos. E nessa viagem da nossa vida houve crescimento espiritual. Aliás, o único objetivo de estarmos aqui estudando a palavra toda semana é crescimento espiritual, é melhorar um pouco a nossa caminhada. E por falar nisso, eu quero só lembrar que nosso estudo não chama mais escola dominical, porque não é mais no domingo. Ainda estamos buscando um dia apropriado para passar o nosso estudo para vocês, mas será um estudo semanal, que nós vamos também criar um novo nome para ele, mas toda semana teremos o estudo da Palavra de Deus, que você possa ser edificado através desse estudo e abençoado em nome de Jesus. Eu oro para que você seja abençoado através da palavra, que haja crescimento espiritual na sua vida, em nome de Jesus.